E hoje eu estou aqui tomando um café com Cláudio Moreira. Não conhece? Nunca parou, nunca o chamou para ir aí no seu posto, dar uma olhadinha na sua conveniência e melhorar o resultado dela? Então vem comigo que a gente vai te abastecer de conhecimento agora. Cláudio, primeiramente, queria te agradecer por você estar aqui hoje, nos recebendo e podendo compartilhar um pouco desse conteúdo. E para quem não te conhece, eu queria que você falasse um pouquinho a seu respeito. Bom, Cláudio Moreira, carioca, casado, pai de 2 filhas, dono de 2 gatas e fã de futebol, fã de música, fã de leitura e um apaixonado por capacitação, um apaixonado por conveniência, por varejo. Estou nessa área há bastante tempo, principalmente a área de food, uma área que me encanta muito. E até a pandemia acontecer, a gente via muito food como uma grande área, né? Como um grande norte da loja de conveniência. Agora, de repente, por conta de tudo isso que está acontecendo, a gente vê o food um pouco abalado, né? Ele perdendo o protagonismo dentro da loja de conveniência. Então, a gente está construindo o novo, né? Todo mundo de mãos dadas construindo o novo. Eu fiz uma analogia para um amigo hoje de manhã, a gente estava conversando sobre mercado. Eu falei, cara, a gente pulou no precipício e está costurando paraquedas enquanto está caindo. A gente está vivendo, né? Assim. A gente está. Exatamente, cada dia. E essa não ausência, né, mas essa mudança de protagonismo nos traz novas oportunidades. E que aquilo que talvez você veja no varejo no geral, que tem que ser feito, quando a gente aplica isso na conveniência, que no varejo, digamos que é o normal. E quando a gente traz isso para aplicar na conveniência, a gente entende que a gente precisa ter mais controles e processos para que a coisa movimente de forma mais segura e até automática, porque a ausência de processos faz com que a gente fique frágil, né, nos nossos controles e, consequentemente, traga uma insegurança aí. E aí eu queria saber, o que você traz aí para a gente que a gente pode aplicar? Vamos lá. Quando a gente está com dor, a gente tem que tomar analgésico, né? Depois que a gente estanca a dor... Depois a gente trata. Depois a gente trata, mas primeiro é o analgésico. Então, eu acho que toda operação de varejo, principalmente varejo alimentar, ela está calcada em cima de um tripé que é pessoas, processos e produtos. Tá? A gente tem até uma versão de pessoas, equipamentos e produtos, mas enfim, aqui não é uma questão de equipamentos, é uma questão mais de processos mesmo. Então, pessoas, processos e produtos. Quando a gente fala de pessoas, eu botaria dentro, se a gente fosse fazer aqui um triângulo, eu botaria a pessoa lá em cima. Porque quando o cliente entra na tua loja não é autosserviço, a tua loja não tem totens. De repente, até 1 ou 2 no Brasil é autosserviço, mas não é o normal. O normal são pessoas operando food, pessoas no caixa, pessoas fazendo reposição de gôndola. Então, o pilar principal da tua operação hoje é gente. Você tem que ter a tua equipe na tua mão. E aí a gente vai subverter um pouco tudo que a gente aprende na escola, na faculdade, tudo que a gente aprende sobre gestão de pessoas mudou nesse momento. Por exemplo, quando a gente fala de motivação, a gente não fala em necessidades fisiológicas, comida, bebida, sono. A gente não fala mais nisso como algo motivador, isso é básico. Quando a gente fala com donos de negócios, que ele tem que ter banheiro limpo, que ele tem que ter água filtrada, que ele tem que ter o mínimo de condições, a gente não diz isso como um fator motivador, isso é o básico. Mas hoje, comida, água, condições, voltou à ordem do dia como um fator motivador. Até porque é isso que vai garantir com que ele esteja ali. Se eu tenho um local que eu não possa fazer a minha higiene das minhas mãos, já que um dos pré-requisitos para que eu não me contamine, né, seja fazer a higienização o tempo todo. Se eu não tenho um banheiro que eu possa fazer, né, uma higiene, que eu possa ir lá, lavar minha mão, ou, por exemplo, se eu não tenho álcool em gel, eu não estou dando o básico. Não é que é uma necessidade que a gente considera básica, mas isso vai trazer a segurança para que essa pessoa pegue o transporte público, vá para a conveniência e passe ali 8 horas do seu dia recebendo contato com várias pessoas que ela não sabe por onde essas pessoas passaram.
A gente nem imagina. Eu até fiz aqui o seu triângulo, ó, vai estar invertido, mas na hora que você fez, eu vou te mostrar o primeiro, ó, para o pessoal falar, só que estava muito feio, né? Aí eu fui lá e melhorei, mas está do mesmo jeito. Então, assim, a ordem do dia, eu acho que nem só para conveniência, mas também para o posto, são pessoas. E pessoas, se você não entende de pessoas, você não pode entender dos clientes, porque os clientes são o quê? Pessoas. E eles esperam o mesmo. Eles esperam limpeza, né, do ambiente que ele vai consumir, ou que ele vai pegar um takeaway, vai pegar alguma coisa, ou vai passar e comprar e levar. E ele espera que tenha o mínimo de higiene possível, porque se ele está escolhendo, né, a tua conveniência, ele está esperando isso também. Então, isso que você falou passa a ser tanto para quem está trabalhando ali, quanto para o motorista que vai escolher a conveniência para consumir alguma coisa. Mas continuando, pode ir. Sim. Certo, ótimo isso que você pontuou. E você vê como é que a própria questão da motivação mudou muito. Porque enquanto muita gente imaginava que a motivação dentro de uma conveniência seria aquela coisa básica, a gente hoje está trazendo elementos da motivação 3.0, que é um tripé de autonomia, excelência e propósito. A gente está pegando o tripé, dentro do tripé, a base dela, a autonomia, a gente está trazendo para dentro da conveniência. Então, hoje, ao mesmo tempo que você fala de alimentação, segurança, higiene como um fator motivacional, você também fala de autonomia. Você fala de autonomia porque você tem pessoas ali que, como você bem pontuou, estão numa condição de risco. Então, o bom gestor de loja não vai ficar em cima da equipe, microgerenciando cada movimento dela, porque aquela pessoa já está emocionalmente fragilizada. Então, esse é o momento que, ao mesmo tempo, você tem que estar ali gerenciando processos e procedimentos para que o cliente tenha uma impressão, tenha uma visão de cuidado, de zelo muito forte. Ao mesmo tempo, você tem que dar mais autonomia para a sua equipe, porque ela já está distendida. É como se fosse um elástico já puxado para as duas extremidades ao máximo. Então, a equipe está indo trabalhar com um sentimento confuso, com um sentimento ambíguo. Ao mesmo tempo, as pessoas estão nervosas, porque estão sendo expostas a um risco de contaminação, e, ao mesmo tempo, elas estão gratas, porque de todos os negócios que estão sendo afetados, supermercados, conveniência, o varejo alimentar, que não é restaurante, não é cafeteria, está aberto. Então, elas estão trabalhando, elas estão podendo garantir a renda dentro de casa. Então, esse é o momento de você pensar o seguinte: eu preciso dar autonomia para a minha equipe, para que ela faça o que tem que ser feito, sem ninguém no cangote dela, ninguém nas costas dela, botando uma pressão desnecessária. Então, você vai precisar ter uma balança muito bem equilibrada, aonde você vai, de vez em quando, pesando um pouco a mão na cobrança dos processos, levantando ali a autonomia, de vez em quando aliviando a pressão na turma, deixando a autonomia falar mais alto e mantendo esse equilíbrio. Esse equilíbrio vai sendo construído. Mas esse é o momento em que você vai ter que ser muito mais um gestor emocionalmente equilibrado e ouvir mais a tua equipe e ouvir a tua equipe nos detalhes. A tua loja não deve estar tão cheia assim, até porque não pode. Você não deve estar vendendo tanto assim, infelizmente. Gostaria que você estivesse vendendo bastante. Sim. Então, pega um tempo de qualidade e presta atenção na tua equipe. Eu tive uma pergunta esses dias que eu falei, gente, eu não acredito que eu estou vendo isso. O revendedor é obrigado a fornecer sabonete para o frentista? Mas como que ele vai higienizar as mãos sem sabonete, querido? Ele vai fazer como? Ele leva da casa dele ou é só para o cliente? Então, esse nível de perguntas, aquilo que parece ser básico para alguns aqui, não é. Porque essas pessoas elas estão se sentindo inseguras. E muitas pessoas que me acompanham aqui são frentistas, que eles estão se sentindo inseguros e eles perguntam como que eu posso fazer com que o meu chefe coloque sabonete. Eu falei, se ele não tem nem sabonete, imagina se ele vai ter máscara, se ele vai ter álcool em gel, se ele vai poder preparar uma solução com água sanitária, entendeu? Para poder fazer higienização de equipamento, que é muito mais barato que o álcool gel.
enfim. Então, a gente vai falar isso que é básico, mas que a gente precisa, sim, cuidar dessas pessoas e principalmente trazer o equilíbrio, que foi aquilo que você falou, né? Para garantia tanto dos processos, daquilo que a gente precisa ter, até porque se a loja está aberta, é porque ela tem uma permissão para funcionar. Então, a gente tem que trazer o mínimo de requisitos ali. E segunda coisa, o motorista vai ali. E o que está fazendo, eu vejo isso o tempo todo, o que faz uma pessoa escolher um restaurante para comprar, uma loja de conveniência para parar e comprar o cigarro, a bebida, porque a gente viu que o consumo desses itens, eles aumentaram, né? A bebida alcoólica, a cerveja, o cigarro, o cigarro já era um protagonista, né? Mas que eles aumentaram agora as suas vendas é porque ele prefere ir numa loja de conveniência, que ele sabe que não vai ter uma aglomeração de pessoas como no supermercado. Ele vai pegar e vai sair, sabe? Ele pega e sai. Então, ele está se sentindo confortável de ir. E a gente tem uma campanha, né? Que não sei se aí pegou, mas aqui em Brasília é Compre do Pequeno. Então, ele considera que, apesar do posto, né, ser um ambiente e que está aberto o tempo todo, né, ou que tem um horário de funcionamento, ele considera que a loja de conveniência é um pequeno. Então, ele criou esse vínculo com quem é pequeno, que está ali e que está trazendo a segurança. Porque é muito diferente, eu posso falar isso com certeza, a padaria da loja de conveniência. Aquilo que a gente cumpre, o olhar que a gente tem, quem está no posto, ele é muito mais visto do que qualquer outra coisa, do que qualquer outro comércio, né? Quando a gente olha uma padaria e a conveniência, eu tenho certeza que quando alguém for noticiar alguma coisa, vai olhar onde? No posto. Ele está sendo visto o tempo todo, ele é essencial. Então, as lojas de conveniência, elas estão abertas e a gente tem que trazer essa segurança aí agora. Legal. E você falou um negócio legal, e eu vou voltar nisso. Contagem. Quais são os itens que eu teria que contar na troca de turno? Quais seriam os itens que eu tenho que contar, por exemplo, todos os dias, ou que eu tenho que contar toda semana, uma vez por mês? Porque isso a gente precisa elucidar e a gente vai precisar continuar tendo processo, foi o que você me falou. A gente vai continuar tendo processo ali, então, digamos, a minha loja está com uma pessoa só trabalhando. Mas aquelas lojas que tem duas pessoas que vai precisar fazer a troca de turno, ou, por exemplo, que eu vou tirar o almoço dela, como que a gente faz isso? Que contagem que a gente tem que fazer? Vamos lá. Bom, item crítico, principalmente cigarro, ainda mais nesse período agora, que o cigarro virou um protagonista, você tem que contar, toda a troca de turno. Legal. Dá trabalho, sim, mas conveniência dá trabalho. Se dá margem, dá trabalho. Você tem que contar os itens de maior saída, normalmente energético, cerveja, refrigerante e água, se possível, e aí eu vou respeitar a dinâmica de cada loja, mas o gestor tem que fazer o máximo para que isso aconteça, se possível todo dia, Tá. né, nesse período agora, porque, como a gente sempre diz, né, a gente tem que fazer o 80-20, você não vai ficar perdendo seu tempo com algo que te traz 20% dos resultados. Só que agora tudo traz resultado, porque a venda diminuiu bastante, então você tem que ser muito cuidadosa com tudo. Então, com os itens de maior saída, bebidas alcoólicas, geladas e não alcoólicas, se for esse, normalmente é isso que sai, mas todo dia. Todo dia. Uhum. Tanto está menor, aproveita para contar. Faz uma contagem aleatória semanal. O que é uma contagem aleatória? Uhum. Você vai pegar terça-feira e vai contar biscoito de morango. Você vende lá biscoito de morango na sua mercearia, você vai contar. Vai contar, vai bater com o seu sistema, fazer aquela comparação, ver se está tudo certinho. Uhum. Na semana seguinte, você vai contar o sorvete de 1 litro. Na outra semana, você vai contar paçoca. Um item por semana. Por quê? Para você poder também, eu não sei qual é o tamanho das equipes, né? Mas a gente tem lojas aí, às vezes, com 10, 15 funcionários, as lojas muito grandes, você deixa o pessoal ligado, que você está controlando. Aquilo que não é visto, não é lembrado. Se ele acredita que não tem processo, o que ele faz? Ele... Olha, fala assim, mas se eu pegar um desse aqui, nada acontece. Não, ninguém tá vendo. Então, se você faz aleatoriamente, isso faz com que a pessoa fique ligada. E outra coisa, ela nunca vai saber o que você vai contar, né?
É o elemento surpresa. É igual caixa surpresa. Não são todas as lojas que fazem, mas o caixa surpresa é um bom procedimento. Quando você tem 2, às vezes até 3 checkouts em lojas muito maiores, você chegar para o teu colaborador ali uma hora determinada do dia e falar, olha, fecha teu caixa que a gente vai fazer um caixa surpresa. Ele pode até falar, olha, você está desconfiando? Não, isso é um procedimento que já foi passado na contratação, que a gente tem esse procedimento, e você vai lá, conta, bateu direitinho, às vezes dá uma diferença de troco, né? Porque tem gente que deixa uma moedinha a mais, fica devendo 5, 10 centavos. Não, você não pode ter nenhuma sobra de caixa de R$ 50, nenhuma falta. Sim. Então, a contagem tem esse espírito, a contagem aleatória. O índice de perda da conveniência, eu tive olhando essa semana, que eu estava escrevendo um artigo sobre isso, eu estava olhando essa semana o índice de perda de 2018, porque o relatório de 2020 não saiu ainda, ele deve sair lá para junho, então são números de 2018. O índice de perda é de 1,97%. Nossa. Você vai ter mais ou menos, se eu estou fazendo a conta de cabeça bem, você vai ter mais ou menos R$550, R$590 ali por mês de perda. 590 mais ou menos. Nesse momento, você não pode ter perda. 1,97 é muito. E aí você tem que fazer aquela produção para você manter qualidade e ao mesmo tempo ter perda mínima. Será que a tua loja tem, você, gestor que está vendo a gente, será que a tua loja tem um controle de descarte? Será que você anota tudo que é descartado?